Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí, dando aqui continuidade ao nosso curso de Mecânica dos Fluidos, onde nesse vídeo a gente vai iniciar o assunto de escoamento interno, que é um conteúdo muito importante para quem trabalha com bombeamento, com sistemas de ventilação, com bombas, compressores, válvulas, etc. Então, o escoamento interno ele é todo escoamento que for delimitado por superfície sólida, e as principais aplicações que a gente vê são os dutos e tubulações, sejam eles de líquido ou seja de ar, ou gases, né, em geral, ar comprimido, vapores, etc. Bocais e difusores, que são componentes de algumas dessas tubulações ou de algumas máquinas de fluxo, e também válvulas e acessórios também que vão fazer parte desse tipo de sistema. Com relação à classificação desse escoamento interno, ele pode ser laminar ou turbulento, onde a gente já viu essas definições de laminar e de turbulento. Aqui a gente vê, né, nessa imagem uma representação do experimento de Reynolds, né, para a definição de escoamento laminar e turbulento, onde no caso do escoamento laminar, ao inserir, né, um corante no fluxo, ele vai ter, né, um comportamento mais regular. E quando esse escoamento é turbulento, né, quando se faz essa inserção de corante, ele vai ter um comportamento mais aleatório. Para escoamento interno, né, o número de referência para caracterização de escoamento laminar é um número de Reynolds abaixo de 2300. E esse escoamento pode ser turbulento a partir de 3000, dependendo das configurações do escoamento, como por exemplo, quando se trata de tubos circulares lisos, o livro do Sengel, ele recomenda aí um número de Reynolds acima de 10.000 para a consideração de escoamento turbulento. Dentro ainda do escoamento interno, a gente tem aí a condição de região de entrada hidrodinâmica, onde quando a gente tem uma entrada em uma tubulação, em um duto, a gente vai ter um perfil de velocidade, e nesse processo de entrada ele vai ter uma modificação desse perfil de velocidade. Então esse perfil de velocidade vai entrar de uma forma, como representado aqui, que aqui é uma consideração de escoamento uniforme, né, perfil de velocidade uniforme. E à medida que ele entra, a gente vai ter a formação, né, de uma camada limite, um desenvolvimento de um perfil de velocidade, por conta da condição de não deslizamento na parede, né, de velocidade nula na parede. Então a gente vai ter, né, o desenvolvimento desse perfil, até que se chega em um dado momento, em uma dada posição desse sistema, onde o perfil de velocidade ele passa a manter uma estabilidade. E a partir desse momento o perfil de velocidade passa a ser uma função apenas do raio, né? Nessa região de entrada a gente teria um perfil de velocidade que está variando com o raio, né? E também está variando com a posição x. Então aqui ele teria a velocidade, né, como uma função de x e raio. E quando esse escoamento passa a se tornar desenvolvido, né, o perfil de velocidade passa a garantir uma estabilidade, ele vai ter essa configuração aqui, onde a velocidade é função apenas do raio. A gente tem algumas referências para a definição de comprimento de entrada, onde para a entrada laminar tem esse valor de comprimento equivalente a 138 vezes o diâmetro, enquanto que para a entrada turbulenta tem referência aqui que fala sobre 10 vezes o diâmetro, mas tem outras referências que vão estar tratando de 25 a 40 vezes o diâmetro relativo, né, ao comprimento de entrada hidrodinâmica, né, que seria a partir desse comprimento o meu escoamento poderia ser considerado como um escoamento mais estável, com perfil de velocidade não dependendo mais da posição x, certo? Passando aqui, a gente passa, né, para a definição do perfil de velocidade, e a gente tem aqui uma definição para tubo circular. Existem, né, outras aplicações como placas paralelas, uma placa estacionária, uma em movimento, etc. A gente vai optar aqui pelo tubo circular, que é uma aplicação mais comum dentro da atuação, né, de instalações de bombeamento, ar comprimido, vapores, gases, etc. E nessa análise de perfil de velocidade de tubo circular, a gente começa o quê? A gente começa aqui com um elemento, né, infinitesimal, onde nesse elemento eu tenho a atuação de algumas forças de superfície, né, no caso aqui Px, né, a pressão em x, e nessa outra face é Px mais Dx. Aqui eu tenho a tensão, né, de cisalhamento,
e aqui a tensão de cisalhamento na posição R mais DR. Ele está pegando esse elemento aqui, onde a gente verifica de fato que a camada abaixo dele vai puxar ele para frente, à medida que a camada acima dele puxa ele para trás, que é o que está sendo representado aqui nas tensões de cisalhamento. Quando a gente faz o somatório, né, dessas forças de superfície atuando aqui no meu elemento, né, o que a gente obtém? A gente obtém essa expressão aqui, que essas definições aqui, eles podem ser aproximadas para diferenciais, como está representado aqui nessa equação. Aí a gente lembra que aqui a gente tem a derivada de R e tal, né, onde tal é a tensão de cisalhamento, e essa tensão é μ du dy, ou nesse caso μ du dr, e aí substituindo a gente chega nessa expressão aqui. Como a gente quer definir uma equação para perfil de velocidade, a gente precisa que a gente tem a segunda derivada de u, no caso aqui, então a gente precisa integrar essa equação diferencial duas vezes. Ao integrar duas vezes, a gente chega nessa condição com duas constantes de integração, aplicando aqui duas condições de contorno, né? Onde o meu gradiente de velocidade é nulo quando o R é igual a zero, né? Na condição de centro, na linha de centro do meu escoamento, e a minha velocidade é nula na parede, né? Quando o Rzinho é igual ao R total da minha tubulação. Aplicando as condições de contorno, a gente chega nessa expressão aqui para um perfil de velocidade completamente desenvolvido, de escoamento laminar em um tubo liso, certo? Aqui a gente passa, né, a fazer uma análise em termos de energia, né? Então a gente traz aqui uma relação que a gente analisou no vídeo anterior de escoamento invícido, né? Que gera as equações lá de Bernoulli, e aí a gente chega a essa expressão aqui, que esse somatório se torna constante ao longo de uma linha de corrente, lembrando de novo, né, que isso desprezando os efeitos de atrito. À medida que a gente incorpora os efeitos de atrito no escoamento, a gente trabalha esses efeitos de duas formas. As perdas maiores, que são consideradas devido ao atrito ao longo do escoamento, né, numa tubulação reta, e a gente tem perdas menores ou singularidades, que são que seria, né, no caso, dissipação de energia ou perda de pressão devido ao atrito do escoamento com acessórios, mudança de direção, curvas, válvulas, expansões, etc. A partir do momento que a gente incorpora o atrito, a gente também precisa incorporar isso na nossa tensão. E como os efeitos de atrito são principalmente associados a efeitos de turbulência, né? A gente vai ter, na verdade, tem regiões do escoamento onde o efeito da turbulência é majoritário em relação ao atrito, a gente precisa reescrever a nossa tensão como o somatório de uma tensão laminar mais uma tensão turbulenta, onde essa tensão laminar é aquela que a gente já vem trabalhando, que é μ du dy, e a gente tem uma tensão turbulenta que está associada aqui a menos ρ, U', V', esse símbolo aqui ele está em cima, né? Essa barra em cima está indicando que é um valor médio, né? A média do produto, no caso. E aqui esse U' e V', eles representam flutuações de U e de V, respectivamente, né? Devido aos efeitos de turbulência. O sinal negativo aqui, ele não indica que a tensão é negativa. Na verdade, ele torna, né, essa tensão positiva à medida que a gente sabe que uma flutuação positiva na direção X, na componente U, ela vai gerar uma flutuação negativa na componente Y, que será a velocidade V. Então, o aumento em uma direção promove a redução em uma outra direção. Como é que a turbulência age no escoamento? Ela age com o objetivo, na verdade não sei se ela tem aí objetivo, né? Mas ela age no sentido de reduzir os gradientes de velocidade. Então ela tenta achatar a curva de perfil de velocidade, reduzindo os gradientes de velocidade. À medida que ela reduz esse gradiente, ela vai precisar fazer variações, né, de velocidades para tornar esse gradiente um pouco menor. E isso vai ocorrer principalmente na região central do escoamento, onde os efeitos de viscosidade eles já são menores em relação aos efeitos de turbulência, eles não são suficientes para evitar as flutuações de velocidade. A nossa tensão laminar, ela também pode ser representada por essa expressão aqui, quando a gente pega
a nossa equação de perfil de velocidade para um tubo liso, né, que está no slide anterior, e faz, né, a derivada, né, em relação a R, multiplica por μ, a gente chega nessa expressão para a nossa tensão laminar, para essa situação de tubo liso circular. O que é que a gente observa? Que ela é uma relação linear do raio, né? Então aqui ela vai variar linearmente com o raio, conforme essa expressão aqui. Essa tensão turbulenta ela está associada a uma nomenclatura de tensões de Reynolds, né? Que foi ele que inseriu esse conceito de tensão turbulenta, onde aqui a gente vê um gráfico, né, um diagrama fazendo a representação, né, justamente de que aqui eu tenho uma partícula fluida, um elemento fluido, que ele vai ter uma dada desaceleração, né, devido ao gradiente aqui de velocidade. O que é que ele quer fazer? Ele quer tornar aqui a gente tem um gradiente, né, o desenvolvimento de um gradiente, e à medida que isso se achata, esse gradiente vai diminuindo. E aí, como é que a gente diminui esse gradiente? Reduzindo essa velocidade, a minha componente de velocidade na direção x. À medida que eu reduzo isso na direção x, ele vai fazer um aumento de velocidade na direção y. É mais ou menos isso que vai estar acontecendo. Então aqui a gente tem novamente a nossa tensão turbulenta, que ela também pode ser representada por essa expressão, onde esse μt é uma viscosidade aparente, ou uma viscosidade turbulenta. E quando a gente incorpora esse termo na nossa expressão de tensão total, né, de laminar mais turbulenta, a gente pode estar fazendo essa representação, né, a viscosidade aqui absoluta, mais a viscosidade aparente, vezes aqui o meu gradiente, né, o meu du dy. Esse aqui é um gráfico, né, que faz uma representação do comportamento da tensão turbulenta em relação à posição na parede, né? Então aqui a gente está na parede, e aqui a gente está no centro do escoamento. Aqui é parede, aqui a gente está no centro. Então a gente está caminhando da parede para a linha de centro do escoamento. Então o que é que acontece? Na parede a minha tensão, na verdade a tensão turbulenta na parede é nula, porque a velocidade é nula, e porque como velocidade é nula, as flutuações de velocidade também são nulas. Então na parede a tensão turbulenta é nula, o que não dá para ver, né, nesse gráfico aqui, porque é um gráfico experimental, que não tem uma coleta de dados tão precisa na proximidade da parede, mas à medida que a gente tem o desenvolvimento de uma velocidade, o que é que acontece? A minha tensão turbulenta ela tem um valor mais alto próximo da parede, e esse valor vai caindo à medida que eu chego na linha de centro. Então ela tem um comportamento similar ao comportamento da tensão laminar, que também se relaciona linearmente com o raio. Então a gente observa que a tensão turbulenta também tem um comportamento quase que linear, né, de relação da sua posição de valor máximo, que é próximo da parede, até a linha de centro, onde o valor se torna nulo novamente.